vamos falar de... Deu? Tá? Aí também? Ali também? Tá ao vivo aqui. Sim ou Tá não? ao vivo? Deixa eu saber se tá Eu virado. só preciso achar aqui, se eu não estou virado. Tá virado? Vê aí, deixa eu estar. Virado no girar. Não, agora foi. Olha cá. Agora tá ok. Tá virado? Não, tá certo. Tá certo? Então tá bom. Beleza. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, mais uma terça-feira, 17 horas, né? Agora, 17 horas, nós retomamos aqui, eu, o vereador Gilberto, e semana passada nós falamos sobre segurança e, conforme sugestão do público aí, hoje assistente social. E hoje é sua, Assistência e desenvolvimento social. hoje é sua pasta, né? Quem que pediu? Você principal. lembra ou não? Acho que foi a Paty Grossi, né? Grossi. É. A Paty. Foi isso? Foi? Bom, primeiro cumprimentar aqui as pessoas que estão entrando no Face. Agora eu estou animado que eu consigo ver no meu celular. No Instagram, se eu não estiver de lado, tá de lado ou não? Não, tá bem. Ótimo. Só lembrando que essa live é do PSC, do Partido Social Cristão. Nós não somos PSL, nós não somos Rede. Vai tirar o óculos, beleza. Nós não somos a Rede, nós somos o Partido Social Cristão, um partido que já tem há muito tempo, muitos anos. Nós somos diferentes sim, porque nós temos bandeiras claras, somos a favor da vida, família, ser humano em primeiro lugar. Então foi um dos poucos partidos das campanhas passadas que você perguntava nas ruas e as pessoas pelo menos reconheciam, ah sim, esse aqui defende isso. Tudo que veio depois foi meio que embalo nosso. Aproveitar aí esse tempo que a gente veio construindo. E a ideia dessas lives é realmente construir com a cidade toda o que a gente quer para daqui 20 anos. Como a gente faz toda semana, a gente sugere um tema, e aí hoje a falha foi minha mesmo, que eu ia trazer um profissional da área. Né? Você é profissional da área. Mas eu não sou assistente social formado. Não, você ia trazer um assistente social. Eu ia trazer um assistente social formada, tal, né, que tem uma visão mais da academia, né, mas também conhece da prática. E no meu caso, que é só prática, eu não sou assistente social, mas já fui secretário de Estado, então sei bem o que tem acontecido aqui, já que o meu mandato desde o começo aqui, eu falei sobre assistência social. Então hoje a gente vai discutir um pouco da assistência social, né? A gente tem a presidência aqui da assistência social com o PSC, é o PSC que é presidente da comissão do idoso e assistência social, e infelizmente um tema espinhoso para a nossa cidade, porque a gente já teve até hoje 7 secretários, né, Mauri? 7 secretários. 6 pessoas, 7 secretários. Não é isso? O Marcelo Del Bosco foi 2 vezes, né? Mas duas a gente vezes, começou então, com a Soninha. Foi com a Soninha. Tava engatando, tava certinho, aí o Dória achou que era outra coisa. Aí veio o Felipe Sabará, depois José de Castro, depois Marcelo Del Bosco, que foi 2 vezes, né? Porque ele entrou, depois veio o próximo e ele voltou de novo, né? Aí depois o Cláudio Tussi e a Berenice Gianella, né? Então, Berenice, que foi da fundação. Acho que é legal a gente falar até um pouquinho do perfil de cada um deles, para situar as pessoas, né? Soninha todo mundo conhece, né? Da TV, é vereadora aqui com a gente, uma excelente vereadora. Excelente vereadora. Essa é a minha opinião. Minha também. Dedicada, né? Desses 9 meses que eu tive aqui na casa, uma pessoa que me auxiliou bastante e um conhecimento enorme, dedicada realmente às causas aqui da nossa cidade. Então, excelente vereadora, acho que a gente tem que... Tá vindo bem na secretaria. Aí teve aquele negócio com o Dória de, faz isso aqui, acabou a Cracolândia e tal, fez de uma vez. Aí tirou a Soninha, ela voltou aqui para a Câmara, e aí entrou o Felipe Sabará, que inclusive é um dos nomes cotados pelo Novo aí, né? Novo e candidato a prefeito, né? Exatamente, é um dos nomes cotados pelo Partido Novo, candidato a prefeito. Então, se vocês já quiserem pesquisar, veja o resultado. Eu vou falar um pouco sorrindo,
veja o resultado que ele teve aqui na Secretaria Municipal e também agora lá no Fundo Social. No Fundo Social está acertando algumas coisas, na minha visão, né, vacilando em outras, mas veja aí, já que as pessoas sempre perguntam, você vai com quem? Garanto que não é com esse grupo aí, esse daí não dá, né? Depois veio o Zé de Castro, que era adjunto do Felipe, deu uma sequência, até deu uma equilibrada, porque ouvia um pouco mais as pessoas. Veio o Marcelo é uma pessoa ligada ao Bruno, então ficava mais, não é escondido a palavra, mas não aparecia tanto, né? Quis fazer uma gestão mais de gabinete. Aí veio o Cláudio Tussi. O Cláudio é bom, conheci ele no Palácio. Conheceu, né? Trabalhou com Serra, tá? Um cara bom mesmo, mas aí teve um problema com o pai, né? Ele é filho único, o pai dele pegou um câncer, e aí ele abriu mão, né? Pra estar com o pai e tal, isso daí e tá certíssimo. E a Berenice, que eu também conheci quando eu estava na Secretaria de Justiça, a gente cuidava da Fundação Casa, ela era diretora da Fundação Casa, né? Depois veio para cá, para a Secretaria de Direitos Humanos, né? E agora está lá na assistência social. Espero que dê certo, hein, Berenice? Vamos torcer aí para estar encaminhando da melhor forma, né? Então vamos pedir aí para você estar se inscrevendo também no canal do YouTube, né, Gilberto? PSC São Paulo. Então inscreva, né? Oi? O que tem? Pode falar. É pra gente falar aqui. Fazer a pergunta. É que hoje eles querem então me entrevistar. Calma, né? aí a gente já... É que aqui a gente está, vocês aí que estão ao vivo, está o Marcelo, o Chan aqui, o pessoal tudo aqui não vão virar daqui a pouco aqui para mostrar, né? Inclusive tem a Patrícia que está lá do outro lado, que outro dia o Chan até fez uma sátira com ela aí, né? Que nós estávamos fazendo uma live, ela saiu aí, mas nossa amiga aqui, colaboradora assim, né? E, bom, então vou fazer algumas colocações aqui para o Gilberto, que o Gilberto já é conhecedor, foi secretário de Desenvolvimento Social do Estado, né? Então já conhece melhor daquele que eu. Isso daí para mim é meio... Ninguém é obrigado a saber de né? tudo, né, olha? Nem eu sei de tudo da assistência. Com certeza, né? Mas eu acho que a assistência é um negócio tão amplo, com certeza a gente não consegue definir. Exatamente. O que a gente consegue é pontuar algumas coisas que, se você for pegar problema de idosos, a dificuldade na assistência social, pensando em idosos, pensando em população de rua, pensando em segurança alimentar, pensando em tantas coisas, as frentes são grandes. Hoje, os grandes questionamentos hoje, né, Gilberto, que a gente tem bastante aí, a questão do idoso hoje, que o idoso, vamos dizer, o idoso aumentou bastante, né? Graças a Deus, claro, hoje o país está envelhecendo, e a gente vivendo mais. Então nós temos diversas circunstâncias aí com o idoso, em questão de saúde, em questão de responsabilidade do governo, em proteção familiar e tudo mais. E outro ponto também que nós vemos aí também, morador de rua. Hoje nós vemos na nossa cidade hoje uma quantidade enorme de morador de rua. Inclusive nós tivemos aí esse final de semana 15 mil. Esse foi o dado do último censo. Mas que agora já fez o chamamento. O pessoal não foi pra rua, até te posicionar nisso, Maurício. Estava falando a semana passada com a secretária, na sexta-feira, e hoje confirmei com a Soninha, o pessoal ainda não foi pra rua para fazer o censo da população de rua. Que não é só o número, né? O pessoal acha, inclusive, que deve dobrar aí, sair de 15 para perto de 30 mil. Eu acho que é por aí mesmo, talvez um pouquinho menos. Mas o importante da gente ter um censo é saber o perfil dessas pessoas que estão na rua. Porque você tem todo tipo de gente que está na rua. Você tem o cara que foi médico, você tem o cara que foi policial, você tem o cara que nunca trabalhou. Uma diversidade muito grande, Gilberto. Que nem nós, que nem eu da Guarda Civil, né? Que nem a gente da Guarda Civil, muitas vezes com contato direto com essas pessoas. Infelizmente, pessoas aí que devido a diversas circunstâncias, como você falou, a gente encontra médico, professor, de tudo você encontra na rua, né? Que infelizmente teve alguma consequência em relação familiar, alguma coisa, acabou indo para a rua, outros que realmente vêm
de outros estados e não se consegue um trabalho que pensa em alguma coisa e acaba tendo que ficar aí morando na rua, outros que se envolvem com drogas e drogadição, bebida, a família já não tem aquele acolhimento da família, acaba ficando na rua. Esse final de semana mesmo, nós estivemos aí no domingo na Praça da Sé, realizando aí através da igreja um evento aí, né, social, de corte de cabelo e outras coisas, e eu fiquei observando ali na Praça da Sé, que eu trabalhei ali também como guarda, né, guarda civil, e eu fiquei observando o número de pessoas, né, e me chamou também muita atenção a questão de crianças, né, muita criança, mães e outras coisas, de crianças. Porque hoje você não tem mais o mesmo perfil, né, Maurício? Você não consegue, por exemplo, chegar, e aí o censo vai ser legal isso, porque ele tem que fazer uma referência exatamente de como é que está situado a situação da pessoa, da população de rua, que é o seguinte: antigamente eu olhava da seguinte maneira: são 2 homens e 3 mulheres aqui embaixo dessa ponte, ok, então eu preciso criar 2 vagas de homem, 3 vagas de mulher. Hoje o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: tá bom, quem daqui são companheiros, não necessariamente ser casado, se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, filho, mas você tem muito morador de rua idoso, né? E que você tem um companheiro que não tem nada a ver com relação amorosa, sexual, nada disso. Mas que eles são os parceiros. Porque... Exatamente, os 2 convivem na rua, os 2 se ajudam, os 2 se protegem. Então você tem que ter essa noção também para criar esse tipo de serviço para essas pessoas. Porque, repito, criar vaga como o Felipe Sabará criou é simples. Você pega um galpão, fala com os empresários, fala: olha, tem um monte de gente morando na rua, você não consegue me dar beliche? Eu lembro quando a gente foi lá com o prefeito para pedir, acho que foi toalha na igreja, não foi? Foi toalha ou beliche, algum colchão, alguma coisa assim. Todo mundo quer ajudar. Exato. Só que não adianta só você construir uma área ou adaptar uma área para colocar cama lá e banheiro. Você tem que ter essa criação de vínculos, de relacionamento, a pessoa tem que conviver, porque senão é melhor ficar na rua. É interessante o que você está falando. Até outro dia, você conversando comigo, até me esclarecendo sobre essas coisas aí, que realmente você me deu até uma aula a respeito disso daí. Né? Mas a gente vai retomar isso daí, até uma questão, até o pessoal está postando ali, ó, até 11 anos de idade, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Não, eu tô de óculos agora. Aí, até 11 anos, quando a gente tem o último censo aí, que é do último censo... 2015. Então, do total de 7.335, até 11 anos, 33 crianças, depois de 12 a 17, 54, e aí vai aumentando. Mas a grande maioria aqui de 31 a 49 anos. Para vocês verem, 31 a 49 anos. Uma idade que é produtiva, né? Extremamente produtiva. E aí você tem depois, ó, 65 ou mais, você tem 5% de idosos, né? E aí eu vou abrir uma brecha ainda para as pessoas pensarem, para a gente discutir. Você tem aqui, nesse número, e a gente não faz essa divisão, aqueles que têm a dificuldade cognitiva, ou que tem alguma síndrome, que tem doença mental, né? E como tratar esses? Porque aí ele pode ser totalmente dependente, ele pode ser semi-dependente, ou seja, precisa de alguém fazer a comida, mas ele consegue passar o resto do dia sozinho, né? Ou ele é independente. Então, são várias fatias que a gente tem que fazer e a gente tem que tratar, porque não é só número. Acho que o grande erro que foi colocado aí pelo segundo secretário e aí por diante, por isso que eu falo, para mim a Soninha foi realmente a secretária, porque ela entendia o seguinte: não são só números, são vidas. E aí, como são vidas, cada um tem sua história, cada um tem seu perfil, você tem que trabalhar dentro disso. Chegando mais um aqui, ó. Deixa eu ver. Segura aí. O que está escrito aí? Vamos ver. Falar com o pessoal do Roberto, esse daqui é o Santana, amigo aí, inclusive, né? O que é uma pergunta? É uma pergunta aqui, né? Gilberto, você e o Mauri não se manifestam perante essa
farra com o dinheiro público, pois o prefeito Bruno Covas, ao invés de investir na GCM, estamos amordaçados porque vocês secaram o absurdo, da tropa não merece respeito. Bom, deixa eu deixar bem claro a parte legal da coisa. Primeiro que eu também discordo, né, da gente ficar as coisas para tudo bem que hoje a gente está falando de assistência, mas vamos pegar essa pergunta também, que é da segurança pública, deve ser GCM provavelmente. Esse daqui é o Santana, o Romildo Santana, eu já trabalhei com ele, inclusive até aproveitar nessa circunstância que você vai colocar. Deixa eu só complementar aqui, ó. Não é simples a gente chegar e falar assim, ó, faz isso, gasta esse dinheiro de tal maneira. A gente fez aqui a CPI dos grandes devedores. Entrou aí 400 milhões numa pancada só. Só que para isso já tem uma legislação dizendo, ó, tantos por cento vai para isso, tantos por cento por aquilo. O que a gente tem tentado fazer aqui? Buscar aumentar esse percentual para que isso vá de investimento, seja para segurança pública, que aumente o investimento na saúde. Então não é simplesmente falar assim, ah, vocês não falam e o negócio não está acontecendo. Tá, é porque a gente tem que mudar a legislação. Nós legislamos e fiscalizamos. A gente faz a lei e depois vê se ela está sendo cumprida. É isso. Como a gente não conseguiu mudar a lei, eu lembro que quando eu saí, você ficou batendo esse negócio para aumentar o valor que é para segurança pública, né? Isso, mas não é isso que o PSDB quer, não. Então nós conseguimos em torno de, aqui na Câmara, de 100 milhões, né? Viu, Santana? Nós conseguimos 100 milhões para ir para a Secretaria de Segurança. Só que, a hora que chegou na Secretaria lá do Governo, né? Da Fazenda, no Frozen, aí o pessoal vetou. Sabe o que é o Frozen? Não. Frozen eu falo Frozen porque minhas crianças assistem. Como é o nome do filme? Não é Frozen. É Frozen. O nome do filme é Frozen, que a menina congela tudo. Esse secretário a gente chama de Frozen porque tudo que chega lá dinheiro ele fala, vamos congelar para usar depois. Ou vamos rever isso aqui. Então o apelido dele já ficou Frozen. O secretário de governo aqui na Câmara, a gente chama de Frozen, até em plenário os vereadores chamam de Frozen. E só para complementar até pro Santana... Para a gente voltar pro tema. Vamos voltar pro tema, para completar, Santana, referente até um questionamento que você fez na rede social, referente aos vigilantes, tá ok? Tá aqui, né? Tá aqui, a gente vai ter, depois eu faço uma resposta até em relação a isso daqui, através disponibiliza também, ele pode vir aqui na liderança, isso, pegar. Entendeu? Ele está aqui, nós cobramos isso daqui do prefeito em relação aos gastos com os vigilantes, tá bom? A resposta daqui não está plausível até pra gente, nós não concordamos com isso daí, mas, né, tá aí. Então, nós estamos cobrando realmente. Só que hoje o tema é outra situação, Santana. Depois você pode até entrar em contato até na rede social ou fazer uma visita aqui para nós e a gente te responde da melhor forma. Beleza. Temos tema hoje assistente social, que foi o pedido, então vamos dar prosseguimento, tá bom? Então, o Gilberto, para você, quais os principais, né, ou para clarear para a gente aqui, quais os principais serviços da assistente social do município? Você tem conhecimento que você teve um... Não, eu tenho conhecimento sim, lembrando que existe política nacional, estadual e municipal, e uma segue a outra, então uma é continuidade da outra. O papel do município é realizar ela lá na ponta, seja sozinho ou seja com parceiros, que são essas ONGs, essas entidades, que inclusive a gente fez um questionamento, acho que todo mundo lembra, que passou na Globo aí, uma ONG que recebia dinheiro e não fazia, não atendia as pessoas, que o colchão estava cheio de piolho, era um negócio assim, bem nojentão mesmo. Ou seja, essa ONG estava só ganhando dinheiro e não fazendo. Existem ONGs sérias e existem aqueles que estão se aproveitando do dinheiro público. Mas eu acho que o principal serviço no município teria que ser os centros de acolhida, né? Mas discordo do modelo que está colocado, né? O modelo que está colocado é o seguinte: a assistência social ela vem em último, ela vem para resolver um problema, ela vem para tentar corrigir todos os erros das políticas públicas. Eu conversei isso muito com o governador Márcio França na época, e ele topou inclusive da gente de repente inverter essa lógica
num novo governo, não deu certo, a gente não ganhou a eleição. Mas a ideia é que coloque assistência e o desenvolvimento social como uma política de início, que ela venha sendo acompanhada pela educação, também pelo esporte, e aí ela vai se entrelaçando, porque a gente vem corrigindo essas coisas. E não no resultado final é o seguinte, ó, o cara não conseguiu emprego, não conseguiu nada, não tem casa, assistência social. Vamos tentar corrigir todos aqueles erros. Você entendeu? Então, hoje a gente trata ela como uma política fim, né? E eu acho que no governo ela tem que ser prioridade, para a gente já ir ajustando, já dando cadência a essas pessoas, a própria questão do pessoal de situação de rua. Se você faz um trabalho de assistência e desenvolvimento social, vamos pensar, desenvolvimento social, se você pega isso e coloca firme essa visão também nas escolas, né, com cursos preparatórios, você junta isso com a educação, você junta isso com o esporte, você começa a dar caminho para as pessoas. Então a chance dele ficar paralelo ao que é o Estado e lá na frente vir como um peso, como as pessoas têm colocado, então eu discordo completamente. Mas hoje, até para voltar para responder você, hoje o que está colocado é dessa forma. Embora discordando, eu acho que o principal ponto que a gente tem que trabalhar mesmo é a questão da pessoa em situação de rua. Muita gente fala da Cracolândia e tal. Cracolândia é o fim das coisas, né? A Cracolândia é o resultado de falha no lar, de falha em relações e tal, e no fim vai para Cracolândia. Por isso que é um absurdo a gente ver o Dória que não conhecia nada, porque eu sei bem a história, se você quiser eu conto aqui, à vontade. Na verdade era o seguinte, o governo do estado tinha um levantamento para pegar alguns traficantes da região. Não podia falar muito porque tinha mais gente envolvida, até gente das polícias locais ali que faziam uma cobertura. A gente sabe que infelizmente existe também esse lado ruim. Existe o lado ruim. E aí o governo do estado ia fazer uma ação, né? Só que para fazer essa ação eles queriam fazer uma ação maior, comunicar. O que o Dória fez? Opa, ação na Cracolândia, eu vou para lá. Vou aproveitar, já traz caminhão, já traz trator, já traz tudo. Chegou lá, derrubou um muro, machucou algumas pessoas, tudo bem que não era para as pessoas estarem ali, mas machucou algumas pessoas. Ele vem para a TV e fala, acabou a Cracolândia. Como se simplesmente derrubar um muro e falar, olha, aqui não vai ter mais traficante, porque na época eles prenderam 4 ou 5 só, e a gente sabe que tem muito mais, né? Hoje infelizmente é um lugar, é um absurdo, né? Virou ponto de referência. Eu sei porque eu tenho parente que vem do interior e fala, como é que é a Cracolândia? Eu passo lá. Eles ficam abismados, assim, como é que um negócio acontece à luz do dia assim? E aí o Dória, animadão, que gosta de fazer propaganda mesmo, acho que ele, quando acorda à noite e abre a geladeira, acende a luz, ele sai dando entrevista, só pode, porque o cara gosta de falar. E aí vem e me fala uma besteira dessa, acabou a Cracolândia. Aí saíram do lugar, ficaram numa praça, 5, 10 dias depois voltaram tudo e tá lá a Cracolândia aumentando mais ainda. Então, na minha opinião, o que a gente tem que focar é pessoas em situação de rua, se a gente for falar da assistência social, como propostas do PSC. Primeiro, mudar essa concepção, né? A assistência social tem que vir no começo. Ela tem que vir no começo, ela tem que acompanhar e vir corrigindo as situações, equilibrando as situações desde o começo. Então, acompanha na creche, da creche acompanha o pai e a mãe, e da escola, e não no fim. Então, o investimento, vamos dizer, principal hoje que seria lá do início, na educação, termos creches, termos educação, termos escolas técnicas, de repente. Exatamente. E aí a assistência e o desenvolvimento social, eu tiraria até esse nome de assistência, porque essa ideia de assistencialismo, que tem que carregar o outro e tal. Não estou falando para não ajudar, pelo contrário. Mas o desenvolvimento social ele tinha que ser uma política pública, porque ela é transversal, ela passa em todas as outras secretarias. Correto. Então você tinha que ter essa visão também das outras secretarias, de identificar e falar o seguinte, bom, isso aqui é educação, ok, eu estou com dificuldade, mas por que esse aluno está com dificuldade aqui com as notas? Porque ele está com dificuldade de alimentação em casa. Opa, então vamos chamar assistente social, acompanhar, ver quais são os programas, o que a gente pode criar de políticas públicas
para ir consertando essa história dele. No início, para não chegar só no fim. Aí no fim, o cara foi pra rua, precisa da assistência social. Preciso chamar as igrejas para dar alimento, você entendeu? É um negócio muito, muito ruim. Hoje eu recebi um dado que me chamou muita atenção, que eu até anotei. Em 1973 acabaram com os trabalhos manuais de escola. Que o pessoal ficava em outro período, inclusive, fazendo trabalhos manuais de escola. Em 74 abriram a Fundação Casa. Ok. Não é todo mundo que foi para lá porque parou de fazer trabalhos manuais. Mas você tinha mais alguma coisa para aquela moçada fazer. Exatamente. Você entendeu? Aí deixa solto, você não tem políticas, né? E hoje nós temos educação, nós temos na saúde, nós temos políticas públicas no esporte, entendeu? Na Secretaria de Trabalho, empreendedorismo, tudo isso tem as políticas públicas. Mas como deixa linkado na assistência no final, essas coisas não vão acontecer. De jeito nenhum. Você não consegue mudar totalmente no final, né? Não consegue mudar, porque aí o problema está colocado. Tá colocado. É igual você trata uma doença há um tempo com remédio, igual os médicos falam, não precisa de cirurgia. Vamos cuidando, uma hora a doença vai embora. A dificuldade, a dor vai embora. Agora não, deixa. Na hora que operar, o cara abre e fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? E qual a sua experiência assim, na pasta do desenvolvimento social do Estado, que você ficou, foi 9 meses, né? Foi o tempo que eu fiquei aqui na Câmara. Você acredita ser importante implementar na nossa cidade alguma coisa que veio da sua experiência? Sim, eu acho que a gente tem que aumentar e muito, né, o atendimento aos idosos. Eu acho que o ponto fundamental que a gente tem que bater é a questão do idoso. As instituições de longa permanência, que é aquele idoso que mora lá, né, que é a ideia do asilo, mas nós temos também o centro-dia, que o idoso vai lá, o semi-dependente. Semi-dependente, até para deixar claro, é o seguinte: ele depende da família para levar ou para trazer, não consegue se locomover, ou ele não tem a capacidade de subir num ônibus e descer lá para passar o dia num equipamento público fazendo suas atividades, todas as coisas. Tem todo tipo de atendimento, geralmente por organizações que fazem isso. Tem o semi-dependente e você tem o independente, que é aquele que vai por meios próprios, por si só, e vai lá e passa o tempo no centro-dia do idoso. Então, se a gente puder propor uma situação positiva, a gente tem que começar a focar nessa questão da terceira idade, que hoje não é só mais a terceira idade. Você não tem mais só os 60 a mais, né? Você tem gente com 80, com 90, com todo tipo de dificuldade, as pessoas que têm as síndromes, que têm dificuldade cognitiva. Então todo esse pessoal, você tem que preparar uma política pública para unir essas pessoas, né? E para dar mais qualidade de vida. E a cidade está ficando velha. É muito interessante isso aí que você está falando, porque eu vivo essa situação. Que meus pais... é verdade. Meu pai está com 87, é acamado, e tenho minha mãe com 77, diferença de 10 anos. Só que, vamos lá, tem uma cuidadora que fica com ele, e minha mãe que também fica ajudando. Só que, ao mesmo tempo, ele está chegando num ponto que ele está esquecendo, está se tornando um tanto que agressivo, que acaba até ofendendo. E muitas vezes, você acaba aconselhando, procura que tem essas organizações, tem, vamos dizer, uma ONG próximo, tal, que tem atividades, mas que ela possa ir lá e desenvolver algum tipo de atividades, né, em relação a isso daí, para distrair até a mente, para a pessoa ficar mais focada em diversas situações e melhorar. E infelizmente muitas vezes eu encontro dificuldades porque não tem às vezes condição, às vezes a gente tem que ter um Uber, alguma coisa para ela estar indo até esse local, né? Porque ela tem problemas de visão. E a gente também, eu e meu irmão, não temos disponibilidade, tem que dar esse apoio, de dar esse apoio. Mas é muito importante. Então tem a pergunta aí agora também. Uma pergunta aqui: por que nessa gestão mudou tanto de secretário? É falta de orçamento?
Então vou responder para vocês aqui. Claro que a gente quer fazer muito mais. Se eu estivesse na pasta eu ia chorar também, porque ia falar, não tem dinheiro para tudo, né? Mas a mudança, porque infelizmente está entrando gente lá que não tem a noção básica do que deve se fazer. Tenho respeito, por exemplo, pela Soninha, que já tem o conhecimento e estava fazendo essa construção. Porque não adianta você, o Bruno, o Dori, escolher um secretário que conhece, que é amigo, ou que é mão firme, ou que é igual o Frozen aí, que só ouve ele e não atende os demais. Esse é o grande problema, né? A gente está aqui para fazer a gestão de uma cidade. E as pessoas precisam ser ouvidas, as organizações têm que ser ouvidas, os usuários têm que ser ouvidos. Aí você pega o secretário que só fica dentro do gabinete, que só faz o contrário do que a população precisa, é porque não está ouvindo, não quer ouvir. Então, essa é uma crítica que a gente tem que fazer mesmo. As pessoas que passaram pela pasta. Espero que a nova secretária Berenice lembre que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para que a gente ouça mais, para acertar mais, porque a gente está tratando de vidas. Não são números, não é gado. Você fala, se eu falar gado, minha sobrinha vai querer me matar, né? mas não é um número de qualquer coisa. Você fala, não, preciso criar X vagas e tal, e vamos colocar eles lá. Não, são vidas. E aí você tem que ouvir para o negócio dar certo, porque senão não tem jeito. Nunca vai conseguir resolver ou partir para uma solução de problema. Então o descaso que a gente vê nas secretarias é porque as pessoas não ouvem. Acham que estão lá dentro, sabem de tudo e não vão para a rua ouvir o problema na verdade. E o problema está na rua também, né? E complementando até essa pergunta aí, você acha que o orçamento da pasta é adequado? Você que já teve... Então, é o que eu falei. A gente quer sempre fazer mais, né? Então precisa de mais orçamento? Precisa. Só que... Teve uma diminuição no orçamento, assim que começou, quando o Dória fez aquele corte linear, e aí foi onde ele veio com aquela ideia de, vamos montar os CTAs, mas com que dinheiro? Vamos trazer os empresários agora para montar o CTA, vamos atrás das igrejas para ajudar, tal. Esse corte que ele fez lá, já começou a dar problema. E a gente tem mais um caso ainda, que eu já denunciei aqui no mandato, na época do Felipe Sabará, que ficou 30 e poucos milhões parados na conta e não sabiam utilizar, não tinham capacidade de utilização na questão dos idosos. Então assim, é uma falta de gestão, falta de compromisso mesmo, né? E a gente está lidando com vidas. Deixa eu só ver a outra aqui, ó. Poderia falar um pouco sobre esse desmonte na assistência social do município? Acha justo que os cortes comecem pelos que mais precisam? Na verdade, existe um grande questionamento sobre esse negócio de corte, né? A gente sabe também quem faz a gestão. Eu aprendi com o Geraldo Alckmin que orçamento é igual unha, né? Você tem que ir vendo e vai cortando. Cresceu demais, corta para deixar equilibrado. Porque infelizmente tem muita gente que entra e começa a ser, parceiro do município, recebe uma grana e depois não dá o resultado específico. Então é natural essa cobrança, né? Essa fiscalização para ver se está sendo feito. Agora, a partir do momento que viu que está sendo feito e depois vem uma notícia e fala o seguinte: precisamos economizar, vem o corte linear, aí é um absurdo. Porque aí você está deixando de atender mesmo. Está deixando de atender o idoso, está deixando de atender na assistência social. E em todos os cantos da cidade, você tem gente deixando de ser atendida. E aí, infelizmente, estão começando a tirar daqueles que mais precisam. É um assunto espinhoso, mas eu não concordo de jeito nenhum com o que está acontecendo na assistência social do município de São Paulo. E uma pergunta assim, logo que nós falamos disso daí, estamos falando do secretário, da forma, qual a característica principal assim que você acha que precisa ter esse secretário ali de desenvolvimento social? Primeiro, tem que saber, primeira coisa, tem que querer fazer, tem que se deixar ouvir também, né? Ele tem que falar, mas ele também tem que ouvir as pessoas. Ele tem que dar um norte, porque como é que funciona? O prefeito vai te chamar. Vamos dizer que fosse eu. Bruno me chama, vai lá assumir a secretaria. Tá bom, Bruno. O que eu tenho de orçamento? Tenho isso. O que é a prioridade? A prioridade são os idosos? Ok, então vamos tentar pegar do orçamento, sem prejudicar os demais, e vamos trazer um pouco mais para os idosos. Porque essa é um direcionamento que ele pode fazer. Um direcionamento de atuação política. Ok, mas você não pode abandonar as demais coisas.
O grande problema é que as pessoas não têm a capacidade de chegar no prefeito, no gestor, seja ele quem for, e falar, ó, o que você está pensando está dando errado, vamos mudar. Mas parece que todo mundo tem medo de todo mundo, ninguém quer falar. Aceita só o que... Se torna inacessível. E aí vem com essa ideia, ó, vou fazer isso e é esse o caminho. Não ouve as pessoas. Nós tivemos 2 casos, e aí eu quero citar aqui o nome, 2 casos de secretárias, a Soninha foi uma delas, e a Patrícia Bezerra no Direitos Humanos foi uma delas também, que tiveram a capacidade de chegar primeiro e falar o seguinte, ó, do jeito que vocês estão fazendo tá errado. Então eu tô saindo fora, porque senão não dá para tocar. E aí, às vezes não é o problema do secretário, às vezes é o problema do prefeito. A gente vê aí 7 secretários, amigo. Não é brincadeira, né? O prefeito e o vice-prefeito, que agora é prefeito. Então o problema está nos secretários? Ou está no direcionamento? Ou está na falta de relação com o prefeito? Eu acho que é a segunda opção. Segunda opção. Vamos mandar um abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando. Vamos falar aqui, ó. Vamos pedir a sugestão para o próximo assunto. Quem quiser mandar, deixa eu falar aqui, ó. Fabrício, a Mônica. Ixi, a Erika tá me vendo lá de casa, ó, vai falar que minha camisa tá apertadinha. O Ted, o Bruno, o Kleber. Tiozão, vou no seu evento, hein? Já marquei aqui. Família de Trigo, a Lima, Lucas. Tiozão Motor Show, tá vendo? Ele já falou aqui, ó. Tiozão Motor Show 3, vai ser realizado em Sorocaba. Pegando uma motinha nova pra ir lá, hein? Digo Viajante, Marilza, Valdecir, o Tom, o Henry, todo mundo mandando oi, sucesso aqui, Valdecir, o Gu, Bíblia, Tábua Cronológica, o Vitor, o Vinícius, Maciel, um abraço Maciel. Maciel faz um trabalho social com jiu-jitsu, treinou comigo um tempo, Murilo, Pastor Daniel Hernandes 12, Adnal Ricardo Sato, Murilo falando que o áudio está ruim, Murilo, eu só vi agora no final, desculpa. Arrumou. Aqui nós... Arrumou? Felipe, a Jéssica, Patrícia, o Marcos, Júlio César cantor, esse é top, hein? Júlio César canta muito, né? Canta o quê? Canta música gospel, cara, sensacional, digita aí, Live Júlio César, segue ele no Instagram, pensa num cara top. S. Creuza do... não lembro aqui. O Pastor Elon, ó. Fabiana, o Gerson, Danilo, Rômulo, Priscila, ixi, um monte de gente. Luciana, Juliana, filho do Dudu, Danilo Mota, colocando que nós somos 20 mais 20 que dá 40. 40. É isso aí. Que bom. Vitor, bastante gente aqui mandando. E lembrando, né? Qual a cidade que vocês esperam daqui a 20 anos, né? Hoje nós nem citamos no início, né? Mas o que você espera da nossa cidade aí daqui a 20 anos? E sugiram, mandem sugestões para nós. Já está servindo até de um projeto, né? Que o pessoal mandou. Uma vez mandaram uma sugestão, a gente já encabeçou um projeto de lei, mas a ideia aqui da live é a gente construir um programa de governo para apresentar para a cidade, construir de maneira conjunta com todos vocês, pensando na descentralização, a cidade ideal para daqui 20 anos. O que a gente tem que fazer o ano que vem para daqui 20 anos estar na cidade ideal? Alguém mandou sugestão para o próximo tema? Ih, o povo tá demorado, vamos tirar para ímpar mesmo. Então, tem mais um pessoal aqui pra gente mandar um abraço, ó. Valdemar Pereira, Isilda Ferreira, Marcelo Dutra, Kátia Poletti, Pati Grossi, Hilda Campana, Neuza Grossi, Ângela Leal, Francisco Pinto, Eneida Biondino, Maurício Pinto. Chegou aqui, hein? Valdemar Pereira, Educação. Ótimo. Chegou aqui. Eu vou até dar uma ideia aqui, Mauri. Eu acho que quando a gente falar de educação, a gente tem que focar alguns temas. Isso. Então, por exemplo, porque senão fica amplo. Aqui na assistência social a gente falou e ficou amplo demais. Segura aí, que tá tocando um outro telefone. Então a gente vai voltar mais pra frente, falar de assistência social, e a gente podia
depois dividir isso. Também da educação, eu acho que a gente podia começar falando, por exemplo, das creches. Isso, Vamos falar sobre creche? Inclusive aquele ponto que você colocou, né? Inclusive da assistente social, de se iniciar realmente Isso, em relação à creche. isso. Então a gente E a gente falar um pouco dessa questão de creche, da descentralização das creches na cidade, como é que isso funciona, para as pessoas entenderem, e a gente debater de repente um novo modelo para isso. Beleza? Então se você puder entender que essa sugestão é boa, a gente fala de educação e a gente foca nas creches. E depois a gente vai ampliando nos outros debates. Tá bom? Tá. Teve mais gente mandando coisa. Saúde, até educação. Acabei, acho que eu passei aqui, né? Corrupção. Saúde, só que eu não tinha visto saúde, né? Mas vamos manter a educação, aí depois outro dia a gente vê. Aí André Santos, corrupção, menos corrupção, tal, papai. Então abraço André. Nogueira, José Carlos Freire, vamos lá, quem mais? Romildo aí, o Santana, né, que estava, né? A Lucilene também estava nos assistindo aí. Bastante um grande abraço, gente, né? Hoje tá bastante gente, né, Gilberto? O meu também. Lembrando que a gente faz essa live aqui da liderança do PSC, já vamos terminar. 13º andar da Câmara Municipal, a gente fica no plenário lá, dá um espaço, a gente corre para cá. Isso. Então, 13º andar, todos estão convidados, quem quiser estar aqui para participar, para falar de um tema, está aqui à disposição. Lembrando que a gente está debatendo a cidade para daqui 20 anos. Então, agradecer todo mundo que está aqui, ó, tem 7 pessoas, 8 pessoas aqui hoje na nossa liderança, mais eu e a Mauri, né? Então, agradecer a todos vocês, todos que entraram no Facebook, no Instagram, não esquecer das redes do PSC, continua acompanhando aí. Exatamente. Então, qual? O tema é educação e vamos focar nas creches. Focar nas creches. Então, só inscreva no canal do YouTube PSC São Paulo, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos aí. Tamo junto. Valeu, até terça que vem. Terça que vem também.